Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast 27, da edição 27 do podcast Valor Sustentável. E hoje queremos dar continuidade ao nosso tema do podcast anterior, que nós falamos sobre crédito de carbono. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os formatos de crédito, de elaboração de crédito de carbono e talvez fazer um aparato geral aí sobre as etapas para se elaborar projetos de crédito de carbono. E aí, acho que justamente nesse sentido vem a questão de como certificar um projeto de crédito de carbono, de todos os projetos são viáveis, todos os projetos são aprovados pelas certificadoras, pelas metodologias existentes. Então, isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje, trazendo alguns aspectos nesse sentido. É isso aí, sejam bem-vindos, então, a esse podcast. E aí, o que os projetos certificados para geração de crédito de carbono devem contemplar, devem ter, né? Primeiro que eles devem sequestrar as emissões, né, de gás de efeito estufa que são gerados e também reduzir as emissões, né? Primeiro sequestra e depois, se possível, também reduz, né? Ou, não tem uma ordem lógica, né, mas eles têm que fazer isso. Ou uma ou outra, né? Tem que sequestrar ou reduzir as emissões, né? Obrigatoriamente para que eu consiga certificar um projeto. É isso aí. Então, isso ele faz a partir de produtos, né? Combustíveis renováveis, energia limpa, recuperação ou preservação de áreas degradadas. No podcast anterior a gente falou de reflorestamento, né? Então, em todas essas questões aí. E aí, alguns segmentos, né, de projetos de crédito de carbono, que eles trazem confiabilidade a esses projetos, né, eles têm que ter, e as emissões, elas geralmente, né, quase 100% passam por um processo, né, de certificação. Por empresas, inclusive. Por empresas que são certificadas também, autorizadas. E geralmente se fala aí, são internacionais, né? Analisam as metodologias existentes, né? Não é simplesmente, a gente vai ver as etapas posteriormente, né? Mas pensei em fazer assim, vou fazer e vai dar certo. Não é assim que funciona, né? Mas, e falando um pouquinho então desse mercado, desses projetos, né? Novamente, valores. Por exemplo, projetos de eficiência energética, teve projetos que remunerou até $14, né? E ao ponto que teve outros menos, mas a média disso é $2,52, né, para projeto de eficiência energética. Para o uso da terra e florestas, ou reflorestamento, a média ficou em 11,76. Isso nós estamos falando aí no um estudo de 2021. Tá? De energias renováveis, $1,19 projetos. Depósito de lixo ou aterros que a gente conhece, né? 20,67. Então, alguns valores assim, para dar uma noção também de como esses projetos remuneram, né? E esses valores, né, Rogério, são baseados na plataforma Marketplace Ecosystem e baseados no formato Corsia, né, que é o principal, o que mensura, faz uma média aí de projetos certificados, de projetos que teve negociação de crédito de carbono. Isso. Então, quando o Rogério falou em valor, aí se refere à tonelada de crédito de carbono. Quando nós falamos, sempre que nós falamos crédito de carbono, nós valoramos por tonelada e nós mensuramos por tonelada. Isso. Não necessariamente uma tonelada de crédito de carbono equivale a uma tonelada de emissões ou equivale a uma tonelada de gás carbônico que foi deixado de emitir. Para isso que existem metodologias certificadas, para isso que existem as empresas de certificação dos projetos, basicamente. Então, quando o Rogério falou em segmentos, aí nós vimos
ele comentou do preço de 4 segmentos. Basicamente, o mercado de carbono, ele tem esse olhar e ele passou por uma evolução, como a gente falou no podcast anterior, de 2005 para agora, 2020, se passou por uma evolução do formato de certificação e também dos segmentos, dos tipos de projetos que são aprovados hoje. Nós vimos aí no decorrer desses anos uma aprovação e principalmente no MDL, nas metodologias do MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, muitos projetos relacionados a energias renováveis. E se a gente refletir aí os números que o Rogério trouxe, a questão das energias renováveis hoje, falando de valor, é o segmento que menos paga por tonelada de crédito de carbono. Então, se nós olharmos aí os valores, energias renováveis e eficiência energética são o que o mercado está menos pagando por tonelada de crédito de carbono. E é o que a gente viu de 2005 até 2020, vamos assim falar, ou viu até esse momento, que mais teve esforço, que mais teve projetos certificados nesses segmentos. Então, por isso que a gente fala que o processo, o mercado de crédito de carbono passa por uma evolução. Hoje, o MDL, a partir da COP26, todos os projetos que foram certificados no MDL, que é uma das metodologias, eles vão precisar ser readequados a novas metodologias, porque o MDL, as metodologias MDLs não serão mais aceitas para certificação de projetos. Então, nós temos outras metodologias, nós temos Gold Standard, nós temos Verra, VCS, né, que a gente chama, e inúmeras outras metodologias que permitem a certificação dos projetos. E está se olhando muito mais para esses outros mercados que têm uma remuneração melhor da tonelada de crédito de carbono, que o Rogério bem trouxe aí os valores. Então, nós temos a questão das áreas plantadas, das florestas, né, da preservação florestal. Nós temos a questão do reflorestamento, que é um dos segmentos que mais remunera. Nós temos possibilidades aí na questão de aterros sanitários, de geração de lixo, porque quando a gente fala de um projeto de aterro sanitário, por exemplo, nós estamos falando de um projeto que vai capturar metano, que vai capturar gás carbônico, que vai capturar os diversos gases aí que provocam aquecimento global, e também, por consequência, vão gerar aí o biometano, que é um combustível renovável, ou a própria energia elétrica. Então, são projetos que tem, quando a gente olha lá para os critérios de elaboração de projetos de crédito de carbono, fazem as duas coisas, né? Eliminam as emissões ou reduzem as emissões, sequestram as emissões, exatamente essa palavra, sequestram as emissões que seriam geradas pelos aterros sanitários e reduzem as emissões por meio de produtos mais sustentáveis, que são basicamente a geração de energia elétrica ou mesmo biocombustíveis. Então, nós vemos esses diferentes segmentos e nós vemos várias oportunidades aí em relação à questão do uso da terra também, que é uma das metodologias que remunera um pouco melhor, que é em relação a realmente a adaptação, a melhor utilização da terra, fazendo com que os gases emitidos naquela determinada área de terra seja minimizado pela utilização de integração lavoura-pecuária e reflorestamento, né, e floresta, LPF, que a gente chama, ou mesmo pela reestruturação das pastagens, pela recuperação das pastagens, fazendo com que haja uma maior captura das emissões.
Então, são diferentes segmentos que podem gerar aí projetos de crédito de carbono. Exato. E aí, para que isso aconteça, né, de forma adequada, né, tem algumas etapas que precisam ou devem ser olhadas para a elaboração do projeto, né, para que ele fique realmente certinho, que seja confiável, né. E que para aí sim gerar essa confiabilidade para quem está comprando, de que aquele projeto realmente vai contribuir ambientalmente e socialmente para a comunidade, para o mundo como um todo. Então, nós, né, da Sustev, em parceria com a EcoSecurities, aí, que é uma empresa multinacional e atua nesse segmento, acho que vamos cortar essa parte. Que não precisa a gente falar da EcoSecurities. Deixa assim. Depois só te lembra de cortar, né? Então, nós estabelecemos aí, nós da Sustev, estabelecemos aí, em parceria com outras empresas que a gente possui, algumas etapas para se realizar um projeto de crédito de carbono. E esse é o caminho, basicamente, até se chegar à comercialização do crédito, o recebimento efetivo de recurso financeiro. Então, a primeira etapa é um estudo de viabilidade, em que eu analiso os critérios financeiros do projeto. Então, eu analiso a viabilidade, se aquele projeto ele vai ter uma viabilidade financeira, se o crédito de carbono que eu vou receber vai contribuir para a viabilidade financeira do projeto. Eu analiso a viabilidade técnica, então eu analiso aí quais os impactos que o projeto vai ter ambientalmente e socialmente, e eu analiso a elegibilidade, que a gente chama do projeto, que seria basicamente entender métricas, mensurar a partir da linha de base, a partir do que o projeto pode contribuir para as emissões. Quando a gente fala de viabilidade técnica, a gente olha os segmentos, identifica as metodologias, porque são inúmeras metodologias que existem no mercado, então identificar a melhor metodologia para certificar aquele projeto. E quando a gente fala de avaliação da elegibilidade, é entender realmente se aquele projeto, naquele contexto, tem chances da certificadora aprovar. Porque esse estudo de viabilidade é a primeira etapa com o cliente, com o projeto. E aí depois, posteriormente, nós teremos as etapas da certificadora e a gente não há uma garantia de que o projeto será aprovado. Então, precisa se fazer essa análise técnica realmente. A segunda etapa é o ciclo de registro, em que vai se encaminhar os documentos, vai se encaminhar os relatórios, vai se realizar uma auditoria independente para registrar o projeto na certificadora. E as certificadoras são as que existem hoje no mercado, são várias, como a gente falou, Verra, Gold Standard. Existe uma certificadora voltada para o mercado americano, que eu não lembro mais o nome, mas mundialmente as mais utilizadas é Verra e Gold Standard. Então, essa seria a segunda etapa. A terceira etapa é o ciclo de emissão. Então, a partir do momento que o projeto foi aprovado pela certificadora, foi registrado na certificadora, ele fica no ambiente de consulta, disponível para quem quiser verificar. Então, depois dessa etapa, ele vai para o ciclo de emissão, que aí sim, projeto aprovado, eu vou, após um ano de aprovação do projeto, ou após um período de aprovação do projeto, vou fazer, durante esse período, vou fazer o monitoramento do volume de gás carbônico, do volume de emissões, seja ele gás carbônico, seja gás metano, qualquer gás que provoca efeito estufa, que foi mensurado lá no detalhamento do projeto. Então, depois desse período, eu vou fazer esse monitoramento do volume que eu vou reduzir, do volume que eu vou capturar de emissões, vou passar por um processo de auditoria novamente, para validar essa captura, esse monitoramento das emissões, e aí sim vou emitir créditos de carbono. Então, nós temos aí um processo
árduo, um processo longo, não é um Bem processo... delicado, detalhista, né? Não é um processo tão simples para se emitir os créditos de carbono. Eu preciso... E esse período também não é tão curto, né? A gente fala aí num período de 9 a 12 meses para passar até a segunda etapa, que é o ciclo de registro. Aí depois eu preciso mais acompanhar 1 ano, 2 anos, aí dependendo do projeto, conforme a gente analisa, para fazer a emissão dos créditos, para posteriormente ir para a quarta etapa, que é a venda, a comercialização basicamente desses créditos para empresas que tenham um interesse de compra e aí sim ter a receita financeira para aquele projeto. Então acho que essas são as etapas. A gente falou aí um pouco dos segmentos, do que pode gerar crédito de carbono e detalhamos não, mas trouxemos um aparato geral das etapas para se certificar um projeto. Só cabe ressaltar, né, que a gente não falou anteriormente, para também ser mais viável esse projeto, né, e também para a certificadora aceitar, aprovar, fazer tudo, ele precisa ser realizado antes de iniciar as atividades, né? Antes de que o teu projeto, a tua ideia, ela entre em operação, né? Porque o crédito de carbono ele é visto como o plus que a gente falou realmente, né? Um auxílio para a viabilidade de determinado projeto. Então, se ele já está rodando, entende-se, né? As certificadoras ali entendem que ele não precisa disso para ser viável. Bem interessante ressaltar isso. Isso ficou bem claro na COP26, né? Então, são normativas que vão atualizando o formato de certificação mesmo. Exatamente. Acho que essa era a mensagem, né? Um pouquinho sobre o mercado de crédito de carbono, as etapas de um projeto. Esperamos vocês no próximo podcast. No próximo podcast nós vamos falar aí sobre projetos que foram certificados no Brasil, nos diferentes segmentos, para vocês também entenderem um pouquinho na prática, né? Como funciona esse mercado. É isso aí. Até mais. Até mais.